Karen e esse é o Projeto Education. Sejam bem-vindos ao quadro Que Conhecimento, onde iremos olhar um pouco mais a fundo o funcionamento de substâncias químicas de itens presentes no nosso dia a dia. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a química dos perfumes. Antes de iniciarmos a parte química, vamos falar um pouco sobre a história dos perfumes no mundo. A palavra perfume vem do latim perfumum ou profumum, que significa através da fumaça. Não se sabe ao certo quando exatamente surgiu o conceito de perfume. Acredita-se que se originou em atos religiosos, onde utilizavam folhas, madeira e materiais de origem animal como incenso, na crença de que a fumaça com cheiro levaria suas preces aos deuses. O emprego dos aromas evoluiu para a apropriação das pessoas, com uso particular. Acredita-se que a prática foi introduzida pelos egípcios, onde utilizavam óleos, pomadas e ungüentos perfumados. A extração era feita de diversas especiarias, como canela, mirra e sementes de gergelim. Inclusive, quando as múmias foram descobertas, algumas ainda apresentavam o odor das especiarias usadas. Mais tarde, com a disseminação do perfume no mercado, os árabes aprimoraram as técnicas de extração das plantas, principalmente das flores. Daí surgiu a água de rosas, água de violeta, etc. Com o passar do tempo, o perfume foi se popularizando ainda mais, principalmente pela Europa, e no século XX passaram a fazer parte da moda. A partir disso, a indústria do perfume se tornou uma das maiores e mais populares do mundo. O perfume é uma mistura líquida, ou seja, é constituído por mais de uma substância, natural ou sintética, sendo a fragrância a mais perceptível e que promove o odor característico do perfume. Inicialmente, as fragrâncias vinham exclusivamente de óleos essenciais extraídos de flores, plantas, troncos, raízes e animais selvagens, o que levou à quase extinção de alguns destes, já que é necessário uma grande quantidade de matéria-prima para se conseguir extratos que supram as demandas da indústria. Por exemplo, em 1900, no auge do comércio do óleo de almiscar, extraído de glândulas do cervo almiscareiro, do rato almiscarado e de outros animais, 1.400 kg do óleo foram extraídos, causando a morte de cerca de 50 mil animais. Hoje em dia, o cervo almiscareiro corre em risco de extinção. Os óleos essenciais são misturas complexas de substâncias voláteis, lipofílicas, que possuem aroma e sabor e são solúveis em solventes orgânicos, além de possuírem propriedades farmacológicas e terapêuticas. Quimicamente, a maioria dos óleos essenciais são constituídos de derivados principalmente de terpenoides. Os terpenoides vêm de terpeno, que é originado de isopreno, uma cadeia de 5 carbonos. Se diz terpenoide quando esses elementos têm componentes adicionais à sua cadeia, sendo o mais comum o oxigênio, podendo ter diversas funções químicas, como álcool, éter, aldeído, cetona, fenol e epóxido. Essas funções desempenham as atividades farmacológicas dos óleos, como os álcools, por exemplo, que apresentam ação bactericida. Esses são os principais componentes de alguns óleos essenciais. O limoneno, por exemplo, provavelmente um dos mais conhecidos, é encontrado em frutas cítricas, como limão e laranja, sendo responsável pelo odor característico delas. Outro também bastante conhecido é o eugenol. Ele é extraído de cravos e outras especiarias. Ele possui ação antisséptica e anestésica, além de outras propriedades terapêuticas. Os métodos de extração dos óleos essenciais variam de acordo com a solubilidade, volatilidade e temperatura de ebulição. E hoje eu vou falar de 3 deles: destilação por arraste a vapor, enfloração e prensagem a frio. Começando pela destilação por arraste a vapor. Basicamente, consiste em submeter o material vegetal à ação do vapor d'água, que extrai o óleo pelo arraste de vapor. Muitos óleos essenciais se decompõem antes de atingirem seu ponto de ebulição, que normalmente é alto. Para evitar isso, utiliza-se a água para reduzir o ponto de ebulição da mistura óleo e água, conforme a lei de Dalton. É como se os vapores d'água arrastassem os vapores do óleo até o condensador, onde a mistura volta ao seu estado líquido. Ao final, as substâncias se separam naturalmente por serem immiscíveis. Porém, essa técnica ainda apresenta a desvantagem da degradação térmica. É normalmente usada em cascas, folhas, troncos, entre outros. Exemplos típicos são as obtenções dos óleos essenciais da canela, do cravo e das cascas da laranja. O segundo método é a enfloração, que é usado principalmente para flores, onde as pétalas são colocadas em uma placa de vidro em contato com corpos gordurosos que absorvem os óleos essenciais, sendo esse um processo bastante demorado, podendo levar meses até a extração completa do óleo. É usado em plantas com baixo teor de óleo, porém com alto valor de mercado. O último método é a prensagem a frio, normalmente usado em frutas, que são colocados em uma prensa hidráulica, onde se tem a coleta de sucos e óleos. Depois, são levados para uma centrífuga para a separação dos mesmos. Esse método apresenta uma vantagem por não ter presença de calor, porém, seu rendimento é baixo.
Devido ao risco de extinção de espécies de animais e vegetais, além da procura por novas essências em menor custo, se tem o desenvolvimento de fragrâncias sintéticas. Estas têm menor custo de produção, consequentemente, tendo menor custo de mercado, tornando os perfumes mais acessíveis, além de preservar as plantas e os animais. Porém, por não possuir os mesmos princípios ativos de óleos essenciais, as fragrâncias artificiais têm o papel apenas de perfumar, não possuindo fins farmacológicos e terapêuticos. Estes são alguns compostos sintéticos utilizados como fragrâncias artificiais. O óleo essencial de jasmim, por exemplo, possui um alto valor de mercado. Seu processo de extração é demorado e o rendimento do óleo é baixo, sendo preciso uma grande quantidade de pétalas de jasmim para se obter uma quantidade de óleo considerável. Por conta disso, se teve o desenvolvimento de sua fragrância artificial. Além das fragrâncias, o perfume possui um solvente, sendo geralmente o etanol, que possui sempre uma parcela de água. Também são usados fixadores, que prolongam o efeito do perfume. Estes, por sua vez, são fragrâncias menos voláteis que fazem parte da composição de essências dos perfumes. São usados como fixador o aroma de baunilha, âmbar, almiscar, entre outros. Estes compõem a nota de fundo do perfume. Quando falamos de essências e fragrâncias, estas são classificadas segundo a volatilidade de seus componentes, sendo cítrica, lavanda, ervas, aldeídica, verde, frutas, florais, especiarias, madeira, couro, animal, almiscar, âmbar e baunilha. Com isso, as fragrâncias que compõem os perfumes são distribuídas em 3 partes ou notas: nota superior, ou cabeça do perfume, nota do meio, ou coração do perfume, e nota de fundo, ou base do perfume. A nota superior é referente à parte mais volátil do perfume, ou seja, é a parte que causa a primeira impressão do odor da fragrância. Ela dura cerca de 15 minutos após a aplicação na pele. A nota do meio é a parte mais representativa da fragrância, onde possui os principais ingredientes da mesma. É formada por compostos de volatilidade intermediária e tem duração de 15 minutos a 4 horas. A nota de fundo é a parte menos volátil do perfume. Ela demora cerca de 4 a 5 horas para ser percebida e pode durar até 24 horas na pele, caracterizando a etapa final da fragrância. Essa parte é responsável por fixar o perfume, já que são fragrâncias compostas por substâncias mais densas e constantes. A indústria da perfumaria possui uma grande diversidade de produtos, que são classificados segundo as suas composições. Uma das classificações é dada pela porcentagem das essências, sendo esta sua concentração na fórmula. Quanto maior a concentração das fragrâncias na mistura, mais caro é o produto. As classificações conforme a concentração de essências são, e agora, perdoem minha pronúncia, Eau de Parfum, em torno de 15 a 20% de essência, Eau de Toilette, 5% ou mais, e água de colônia, até 4%. As classificações variam dependendo do autor pesquisado e do país produtor, podendo ter mais denominações conforme a mudança de concentração das essências. Por último, vamos falar um pouco sobre a estabilidade dos perfumes. Os perfumes, assim como qualquer outro cosmético, podem sofrer alterações na sua estabilidade. As essências são sensíveis e pouco estáveis. Fatores como temperatura, luz e umidade podem ocasionar a degradação de seus componentes. E associado à presença de oxigênio, se tem a formação de radicais livres. Estes são responsáveis pela oxidação do perfume, alterando seu aspecto, coloração e cheiro. Por conta disso, as condições de armazenamento são importantes para manter os perfumes em bom estado. A recomendação é que sejam guardados em lugares secos, de preferência sem interferência de luz e calor. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!